Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor e aproveitando esse tempo que estamos em casa, sem podermos ir à igreja, eu quero convidar os amados para meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Então, por favor, pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, nós vamos ler do versículo 37, vamos entrar no capítulo 24, até o verso 14. Mateus capítulo 23, versículo 37, está assim escrito: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e os matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Senhor, bendito seja o teu nome, Pai, pela leitura desta palavra. Eu peço que mais uma vez o Senhor venha nos falar através do teu Santo Espírito. Ilumina nossa mente para compreendermos a tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amados irmãos, este tempo que nós
estamos vivenciando, diante de toda essa situação que estamos sendo quase obrigados a ficar em casa por causa deste vírus que está trazendo medo, aflição, terror, morte, ameaçando a economia do país e do mundo e a economia de cada cidadão. Então, irmãos, essa situação, para a maioria de nós, é inusitada porque eu, pelo menos, nunca passei por isso, por um tempo em que tivéssemos que ficar em casa confinados para pouparmos a nossa vida e a vida da nossa família. Então, diante dessa situação, nós ficamos a nos perguntar: por que de tudo isso? E a resposta, sem dúvida, é esta: o que estamos vivendo são sinais da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O texto que acabamos de ler, Jesus faz um lamento sobre Jerusalém por causa da rejeição que este povo fez ao Senhor Jesus Cristo. O pecado dos judeus, que tiveram tanta oportunidade de receber a salvação, receber o Messias prometido, pelo contrário, eles rejeitaram. Então, o Senhor Jesus, amando os judeus, amando o seu povo, mesmo assim, ele traz este lamento, porque sobre aquele povo e a cidade de Jerusalém vinha tempos difíceis, a sentença, em consequência do seu pecado de rejeição ao Messias prometido, o Salvador. Então, irmãos, está aqui a causa pela qual os sinais que antecedem a vinda de Cristo são um tempo de dores, tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de aflição. O que ocorreu com essa palavra profética que Jesus proferiu acerca de Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Em seguida, Jesus vai ao Monte das Oliveiras e profere o seu discurso profético acerca da sua vinda. Então, no capítulo 24, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século.
Então, irmãos, os judeus, como disse, pelo pecado de rejeição, experimentaram o juízo de Deus naquela época. Porque no ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída. Aquele templo que os judeus tanto se admiravam dele e que foi feito para ser casa de Deus, não tinha mais nenhum valor. Porque uma vez que Jesus deixou o templo, retirou-se a glória de Deus daquele templo. Então, irmãos, a vinda de Jesus será um tempo de gozo e alegria para os seus filhos, para os escolhidos, para os eleitos, porém, um tempo de juízo sobre os filhos da desobediência. Então, queridos, como será a proximidade da segunda vinda de Jesus? Em primeiro lugar, será um tempo de dores, por causa da rejeição ao Messias, o Filho de Deus. E é verdade que um remanescente de Israel será salvo. Da mesma forma, a palavra de Deus será aplicada aos gentios, aos demais povos. Porque estes sinais vêm como o princípio das dores. Porque o tempo, irmãos, que nós estamos vivendo, também nós temos visto pessoas que são expostas ao Evangelho, que têm ouvido o Evangelho, tendo a oportunidade de se arrepender e se converter e receber o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Pelo contrário, tem rejeitado e abraçado o pecado, amado muito mais as trevas do que a luz. O que ocorreu aqui, quando os discípulos mostraram o templo a Jesus, e depois que Jesus falou aqui esse lamento sobre Jerusalém, Mateus registra que Jesus, ele desmascara a religiosidade dos judeus, especificamente dos fariseus, que viviam uma religiosidade aparente. Então, não adiantava para os judeus ter um templo suntuoso, mas sem ter uma vida com Deus, apenas sendo pessoas religiosas, mas sem compromisso com Cristo. E, infelizmente, essa é a realidade de muitos. Muita gente tem sido religioso, mas não é a religião que salva, como sabemos. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo, é uma vida rendida ao Salvador, comprometida com Ele. Em segundo lugar, nós podemos perceber que a vinda de Jesus será marcada, um dos sinais, como um tempo de muitos enganadores, tempo de aflições, de escândalos e traições. O versículo 5 e versículo 11 do capítulo 4, do capítulo 24, diz assim o texto: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, irmãos, por isso que nós precisamos vigiar, nos voltar para a Escritura,
para não sermos de forma alguma enganados por estes falsos profetas, esses enganadores que se levantarão nesse tempo para que, se até possível, enganar os escolhidos. Verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E eu não preciso dizer que nós temos visto isso nos últimos anos, nas últimas décadas. Porquanto, verso 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. No texto paralelo a este, que é Lucas, capítulo 21, Lucas registra lá, dentro destes sinais, grandes terremotos, epidemias, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Estamos em casa agora, muita gente preocupada, muita gente aflita, pessoas nos hospitais por causa dessa peste, dessa epidemia que se levantou agora, chamada novo coronavírus. E prosseguindo, tudo isto é o princípio das dores. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse é o nosso terceiro ponto, um sinal marcante, um tempo de aumento da iniquidade que resultará numa frieza no amor. E, infelizmente, é o que nós temos presenciado nesses últimos tempos. Corrupção, depravação, abandono dos princípios morais, abandono do conselho de Deus. Então, irmãos, diante de tudo isso, diante dessa situação, o que fazer? A resposta, ela está no versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Temos que perseverar. Perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na fé, no amor, na prática da palavra, na obediência. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Estes sinais, as boas obras, acompanham naturalmente aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus Cristo, cuja vida está nele, comprometida com o Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa que temos que fazer, temos que pregar o Evangelho do Reino naturalmente, depois que passar esse surto, dessa epidemia, temos que intensificar a evangelização, nos colocarmos à dispensação do Senhor para sermos usados por Ele, a fim de que as pessoas que estão nas trevas venham para a luz e possam alcançar a salvação do Senhor. E depois, o que temos que fazer? No próprio capítulo 24, versículo 42, depois que Jesus fala de outros sinais da grande tribulação, que nós não vamos tratar aqui por causa do tempo, ele diz, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.
Então, a nossa atitude deve ser da prática da palavra e da vigilância, porque sabendo dessas coisas, nós devemos estar com a nossa vida diante do Senhor, nessa expectativa de que a qualquer momento o nosso Rei, o nosso Salvador, venha nos buscar. Em terceiro lugar, nós não temos o que temer. Nós não devemos ter medo. Pelo contrário, devemos confiar no Senhor. Assim como diz o Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nos refugiar nele. Salmo 46, versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Devemos nos abrigar debaixo das suas asas. O Deus Altíssimo, o El Elyon, conforme Salmo 91, versículo 1 e 2, que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pois praga nenhuma pode lhe alcançar, praga nenhuma chegará à nossa tenda, a menos que ele permita, mas se assim permitir, será para o nosso bem. Então, irmãos, ao contrário do que fez os judeus da época, a maioria dos judeus da época que Jesus esteve aqui, rejeitou ser abrigado, ser acolhido debaixo das suas asas. Nós devemos descansar em Deus, nos refugiar em Deus, ter o nosso tempo, o nosso lugar secreto de intimidade com o Senhor, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele cuida de nós. Que esse tempo que estamos passando, confinados em casa, a maioria de nós, possa ser um tempo de crescimento, de fortalecimento dos laços familiares e de crescimento na comunhão com Deus, um tempo de reflexão sobre o que está acontecendo e tudo que está por vir, na certeza de que as promessas do Senhor são sobre nós, sobre o seu povo, de que o juízo vem, mas vai alcançar os filhos da desobediência. Então é nossa oração e nosso desejo que tudo isso que está acontecendo sirva para alertar e despertar as pessoas que estão despercebidas e que elas possam se voltarem em arrependimento para o Senhor Jesus Cristo. Porque, como estamos presenciando, a sua vinda está próxima. Não devemos temer, descansamos no Pai. Amém. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.